Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio do Teologós. Estou aqui com meu amigo Silas. Tudo bem, Silas? Tudo bem, Leandro? Como você está? Só tenho uma palavra a dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olá, Meu, pessoal, que Deus esteja sobre a vida de todos. meu Deus, esse é o tom, gente, que a gente vai começar o nosso Teologós, o nosso episódio 4. Mas só para vocês entenderem e a gente relembrar um pouquinho, o que é o Teologós? Teologós é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Comunidade Oz, que fica aqui na cidade de Osasco. Tudo aquilo que é ministrado, refletido, a mensagem de domingo, a gente vem para cá, a gente aprofunda essa mensagem. Perguntas que talvez ficaram no ar, algumas dúvidas, então a gente vem aqui para tentar saná-las e, aprofundando um pouco mais, conhecer das riquezas do texto bíblico, daquilo que foi trabalhado na mensagem de domingo. Então seja bem-vindo, esteja conosco, curte, compartilha e vamos lá. Gente, estamos no nosso quarto episódio da série Esperança, quando a luz encontra a cidade. Estamos dentro do Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que é João no capítulo 3, que é um encontro de Jesus com um homem. Mas esse homem, ele veio num momento diferente, ele veio com uma pergunta. Então, assim, foi um diálogo que se desenrolou para uma série de questões importantíssimas do Evangelho para as nossas vidas, como o João 3 toca as nossas vidas hoje também, a partir daquele encontro que Jesus teve com Nicodemos. Então percebam, gente, a luz chegou, está lá em João 1. E essa luz, quando ela encontra o mundo, ela começa a tocar as relações, tocar a cidade, tocar as famílias. Então, agora essa luz encontra pessoas reais, em situações reais, em contextos reais, históricos. E Silas, o especialista, queria já começar a perguntar, antes de mais nada, a gente entender um pouquinho mais, porque esse encontro é com um homem chamado Nicodemos. Tá, mas quem foi exatamente esse homem na fila do pão? Quem é esse homem na história dessa conversa? Que tipo de gente que Jesus encontrou ali aquela noite para conversar? Por favor. Nicodemos. O O tio Nico. Nicodemos, ele é um líder dos habitantes da Judéia. A gente está falando no presidente do Conselho de Israel. Ele era uma personificação. Hoje para nós é um pouco diferente perceber, porque nós vivemos hoje num país presidencial, STF, Supremo Conselho, que tem poderes jurídicos, não tem poderes civis. Para entender que ele é um membro do Sinédrio, que este sim era o Suprema Corte que administrava toda Israel. Aí, quando a gente fala sobre a administração, a gente está falando de uma equipe formada por 70 homens que tem o controle civil, político daquela região, e eles faziam esse papel de cuidar, e também ele fazia parte de um grupo maior de cerca de 6.000 homens, que era conhecido como Shubará, cuidava de toda a Palestina. Esses 6.000 homens, eles incorporavam toda a Palestina. A gente está falando de um pouco mais do que Israel, era toda a região, pegando um mapa do que a gente chama de Palestina, tudo é muito mais simples para a gente entender quando a gente olha, e esse grupo é responsável exatamente pela obediência de 613 leis. Espera um pouquinho, Silas. Antes de você continuar, aqui tem um ponto bem importante. Por quê? Quando a gente pensa no contexto de Jesus com Nicodemos,
a gente vai muito para um caminho de apenas um líder religioso, de um homem que a Bíblia diz, João mesmo diz, ele era fariseu. Sim, Então, ali havia uma liderança religiosa, então ele era um homem que em Deus, ele era um homem que seguia a lei, só que é mais do que isso. Então ele tinha sim, poder político, poder sim, de juiz, de decidir, prender e mandar soltar. Então ele também sim, tinha esse poder. Então, além de um poder ou de uma hierarquia religiosa, havia também ali uma hierarquia política, porque você falou que ele pertencia a um grupo aí de 6 mil membros, que é o farisaísmo, né? E você sim, comentou até sim. do Burá, né? Que aí que vem esse ponto que você parou aí, né? Você falou de 613 leis. E o que, que tem a ver essas 613 leis com Nicodemos em si, assim, com essa questão do Shaburai? É que quando a gente fala em farisaísmo, a gente está falando de um grupo social, mas ele acaba. A gente fala dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, então a gente acaba enxergando, parece que a gente enxerga alguma coisa mais macro. E assim, quando eu especifiquei ele, porque a gente fala de Suprema Corte, a gente está falando de saduceus. Quando a gente fala de Shaburá, a gente está falando de fariseus. Você pode ver que é uma pessoa que tem uma transitoriedade, tem um relacionamento e transita nas duas áreas. Então, ele tem esse poder civil e político, sim, aquele que manda prender e soltar, mas também tem aquela pessoa que controla, tem essa relação direta com a sinagoga. Então, assim, então é aquela pessoa de olho aberto e falar, ah, tá cumprindo a lei ou não tá cumprindo a lei. Então você vai ver uma pessoa extremamente importante dentro do grupo. E, conforme falei, uma pessoa rica, que aí a gente vai ver, dando um salto só para citar, comprar 40 quilos de especiarias importadas provavelmente de outras regiões do exterior com Israel e assim, não só Israel, mas toda a Palestina, todo o Império Romano, que ele comprou essas especiarias para o sepultamento de Jesus. Então, hoje não é uma coisa barata, naquela época era muito mais cara porque era pura. Então você vê que é uma pessoa com condições financeiras, porque essas condições financeiras dele vêm desse todo esse conjunto de poder. Então, assim, poder político, ligado à Suprema Corte, e religioso. Aí a gente Nossa, entra num outro fator, porque o texto, logo em seguida, fala que ele procurou Jesus à noite. Por ó, que à isso vale. noite e não de Ó, dia? é Férios da importante. meia-noite? Ó, então, bom, só para a gente aterrizar aqui, você falou é muito rico. Então, a gente está falando de um homem que provavelmente todo mundo conhecia. Ele era importante, ele era líder, ele era rico, ele era líder religioso, líder político. Então, não é qualquer um que estava ali caminhando para conversar com Sim, Jesus. E João, o Evangelho de João, ele é muito teológico. Então, não tem jeito. O Evangelho de João é um evangelho extremamente teológico. E a gente já falou sobre isso, Silas. Tem muitas, tem muitas palavras ali que têm um sentido muito mais amplo, né? Aí eu quero entrar para você desenvolver isso e nos ajudar a compreender isso mais, porque procurou Jesus à noite. Por que João diria isso? Sabe? Ah, procurou à noite. Sabe? É como se fosse um detalhe. Ah, eu fui falar com Silas. Eu fui falar para minha esposa, falar com o Silas. Então, mas eu fui falar com o Silas à noite. Talvez só falar com o Silas não seria o suficiente, só dizer, olha, Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus se encontrou com Nicodemos. Por que Silas à noite? Tem algo a mais que talvez a gente precise perceber? sim. Rotina, como que você acorda muito cedo, trabalha, muitas vezes estuda à noite, ou o inverso, estuda de manhã, trabalha à noite. Quando a gente fala encontrou a pessoa de manhã, a gente está falando, bom, a pessoa vai trabalhar depois. Ou a gente está mais acostumado com essa visão de acorda cedo, vai para sua empresa, trabalha, à noite é o momento de folga ou o momento de socializar, de viver tudo. E a gente falando isso de todo o Oriente,
E na época, pense o seguinte: quando escurece, as ruas acendem. Naquela época não era assim. Então, você vê a questão de a escuridão, às vezes à noite, você sai à noite para identificar algumas pessoas, você tem que olhar mais próximo. Muitas vezes a gente escolhe, às vezes, o sábado ou o domingo para encontrar o familiar, para sair, para bater um papo, tudo, para conversar. Naquela época não era assim. As coisas eram feitas claras, à luz do dia, o raiar do sol, que o sol haja sol no Oriente Médio, né? Então, quando um adendo, João, ele durante o texto, até agora que nós vimos no 1, 2 e o 3, ele fala de horários, identifica também períodos. Então, são coisas que ficam na memória e que teologicamente têm um profundo motivo. Ele está falando de que Nicodemos não queria ser identificado, ele não queria cair no blog da fofoca da sua época, nas rodas de conversa que eram. Então, ele não queria que saísse na primeira página que Nicodemos, membro do Sinédrio, fala com Jesus, aquele que fala que é o Cristo, falando de uma imprensa, né? Então, essa identificação com a noite está ligada de exatamente por não ser identificado, ele não ser estar escondido do sinédrio, não seja por causa que a escuridão, o mestre da nação, vai ter com Jesus envolto das trevas porque estava tateando no escuro. Por quê? Por que ele estava procurando na escuridão? Por causa que ele queria respostas que muitas vezes eu acho que não era só a escuridão da noite, mas sim do coração dele. Puxa, então a gente tem uma relação aí de luz e trevas, porque se Sim, o significado da escuridão ele vai além de um período, ele diz respeito então também a algo escuridão espiritual, uma escuridão interna. Então é uma luz que encontra as trevas, é um homem que, ainda que sendo um líder religioso, um currículo impecável, ainda estaria no escuro. Então, sim. a questão é, porque ele diz, né, Rabi, sabemos quem tu és. Então, ele está dizendo não só em nome dele mesmo, não é sobre ele, mas é sobre uma avaliação já religiosa, dizendo: sabemos que aquilo que o senhor faz, nenhum outro faria se não viesse da parte de Deus, né? Ele diz literalmente: Rabi, sabemos que é o Senhor e Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais, esses sinais que o Senhor não faz, que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aí que está um ponto. Se ele estava na escuridão, em trevas, e ele tinha um currículo impecável, talvez a admiração das pessoas sobre Nicodemos era: Nicodemos, você é perfeito, ou quase perfeito, está quase ali. Talvez o que Nicodemos está buscando em Jesus não era exatamente a salvação, ou não era o reconhecer Não, quem ele era, mas talvez pegar ali uma a dica, sabe, dar uma legitimação. confirmada. Eu estou quase lá, Senhor. Porque a resposta de Jesus, Silas, eu quero já entrar na próxima pergunta aqui, né? Isso às vezes diz respeito muito também à nossa natureza hoje. Então, a gente pode muito se enxergar em Nicodemos, eu pelo menos não como rico, né? Não como um líder máximo, mas como alguém que talvez não está buscando reconhecer Jesus quem realmente ele é, mas está atrás dele talvez para uma dica, ou algo que eu possa buscar para talvez juntar um pouquinho mais os pedaços que está faltando nessa construção, sabe? É como se um Jesus que eu busco para entrar na. Olha, Jesus, entra na minha vida é assim. Entra nela para ajustar algumas coisas, mas não. Jesus nos chama para justamente sair desse lugar e segui-lo. Não é ele que me segue, é eu que o sigo. Então aqui vem uma pergunta, Silas, que Nicodemos chega elogiando, né? Dizendo: poxa, eu sei que você é bom no que você faz, eu sei que você veio da parte de Deus.
Mas a resposta de Jesus é o que quebra aqui, sabe? Que eu acho que quebra o enquadramento, aquilo que a gente espera, Não talvez, de uma tem resposta. potencial. Ele vai direto. E por que ele vai direto? Porque ele conhece o coração. Ele chega direto e fala: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Silas, meu querido especialista, o que está por trás desse termo original, né, dessa expressão que bugou aí a mentalidade de Nicodemos? Calma aí, eu falo que você é mestre, de repente você fala que eu preciso nascer de novo, e parece que fica estranho, né, em primeiro momento. Então, é interessante você ver essa questão, só fazendo um adendo. Desde o começo de João, você vê que Jesus veio da luz, trazer luz, essa Gênese, sem forma, vazio, para a luz. E agora a gente vê um homem sem forma, vazio também, no sentido que ele está na escuridão, porque a luz não se fez presente ainda na sua vida. E Jesus fala alguma coisa sobre isso, quando ele fala é necessário nascer de novo. Quando a gente fala nascer de novo, o que normalmente a nossa condição moralista ela e de valores, que eu digo moralismo no sentido de valores, a gente vai fazer, começar tudo de novo. Não está falando começar tudo de novo. Ele não está falando para agora e começa novo. Não, ele está falando voltar ao seu princípio de todas as coisas. Ele está falando de princípio. Essa palavra que é citada aí, anotem, ela tem essa que vai muito além do nascer de novo. Ela está ligada com no princípio. Ela esquece tudo, começa tudo desde o princípio, nascer do alto, acaba tendo vindo de Deus. A gente acaba tendo três significados muito presentes nessa palavra e que quando ele fala, a gente está Nicodemos. Você tem que começar tudo de novo. Do princípio, do nada. Do nada e que Deus nasça em você. Você tem que nascer como um bebezinho que nascer, que é muito conectado a isso, porque ele depois ele vai fazer essa citação, né? Biológica. Esse cabeça dele vai ter essa visão de que assim, mas como pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? Não tem condições. Jesus fala, não, é muito além. Espera aí, É do... Sila. Então, pelo que eu entendi que você disse, anotem, tem três sentidos aí, né? Então, Sim, sim, Jesus falou: olha, Nicodemos, é preciso nascer, anotem, que é o termo original. E sim, ele tem sim, três isso aí. sentidos. Ele entendeu o sentido biológico da coisa. Então, Jesus está falando desse princípio, desse alto, e ele entendeu o de novo de, poxa, como é que eu volto para a barriga da minha mãe? Sim, Parece até inocente, né, para um líder. sim, Então, essa pergunta de nascer novamente, né? Mas é sim. como se ele também olhasse nesse sistema religioso, e que se falou lá atrás, eles seguiam rigidamente as 613 leis, buscavam seguir à risca tudo certinho. Então, para eles, tudo tinha a ver com o que eles podiam fazer. E nascer de novo é impossível para um homem fazer. É Sim. impossível eu chegar e nascer novamente. Então, Silas, aprofunda mais essa questão que você ia falar, né, sobre essa questão espiritual, então, né, do princípio. Sim, sim, é muito mais a necessidade da regeneração desde a sua origem. Está falando que é desde a sua origem, integralmente, puramente celestial. Não é mais uma nova atitude. Vou tomar uma nova atitude, vou agora. Eu rasgo a página agora do caderno e começo a escrever de novo o caderno. Não, rasgo o caderno inteiro. É Uhum. muito mais. É uma palavra que a gente tem falado, que eu tenho falado desde o primeiro, é uma coisa escandalosa, assustadora no bom sentido da palavra, porque é uma mudança radical que tinha que mudar tudo. Ele está falando, Nicodemos, você tem que mudar tudo. Não somente
tomar uma nova atitude, não buscar novos valores, não. É começar do zero. Desde o princípio, ele não entendeu isso, que Jesus está falando sobre essa questão não somente moral, mas também essa condição. Não está falando em reiniciar o celular. Não, não está falando disso. Ele está falando, esse programa seu apaga tudo, está um novo programa. Agora é um novo programa que está começando, que você vai utilizar. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, quer esse seu nascer de novo. É nascer de novo em Deus. Então, eu indo para um caminho aqui desse novo nascimento, desse nascer que não é um ser consertado, mas é uma nova natureza. É um novo ser que eu não Sim, tenho e que não é possível para mim conseguir fazer por conta própria, pelos meus próprios esforços. Ou seja, ninguém vê o reino de Deus, ninguém que é nascido de Deus, ele não é nascido da sua própria natureza, mas habitar numa nova, nascer de uma sim, nova natureza. Por que, Silas, que vem a minha próxima pergunta? Porque, Jesus afirma algo importante. Ele diz depois que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Em verdade lhe digo, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. E aí ele vai dizer, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fica admirado, Nicodemos. Aí talvez a questão do escândalo aí, né? Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Aí é que tá, Silas. Do ponto de vista teológico, aqui a gente tem desconstrução daquilo que eu faço e daquilo que Deus faz. Porque sim, Jesus está dizendo, aquilo que você faz, por mais que você se esforce, ou seja impecável como um Nicodemos, tudo que eu faço está dentro da minha natureza carnal. Então, sim, assim, não há nada que eu possa fazer para ter a salvação, ter o reino de Deus, se isso não vier do alto, se isso não vier do próprio Deus. Então, isso tira as minhas mãos da cena, tira o que eu faço da cena. E a pergunta que eu faço é, Silas, qual é essa ilusão? Que aí eu quero trazer esse moralismo que jura que a nossa disciplina e o nosso currículo humano podem fabricar vida nova. Porque, Silas, a gente escuta o tempo todo. Poxa, seja uma pessoa melhor, faça sim, isso, pratique isso. Eu estou olhando para essa lógica de fazer as coisas para Deus também, olhando, observando a lei, porque se eu estou fazendo o que é certo, talvez seja certo que Deus me abençoe por isso. Talvez sim, seja correto que o que eu faço torne Deus como se fosse um devedor. Ó Deus, eu estou sim. fazendo aqui o que é certo, eu quero as tuas bênçãos, eu quero ser abençoado, eu vou para o céu porque eu ajudo as pessoas, eu sou bom. É muito, Pessoa, nem uma precisa pessoa muito para boa. você escutar isso. O D.A. Carson, grande teólogo, que Jesus não está sugerindo um remédio moral ou uma funilaria espiritual. É interessante perceber isso aí, né? Porque falando a partir disso, a gente vê aí quantos já ouviram que Deus é obrigado a te abençoar se você. Deus é obrigado a te abençoar. Desculpa, mas esse não é o Deus da Bíblia, tá? Mas esse é o Deus da Bíblia. E como a gente está falando de João, não é esse Jesus que é apresentado, que Nicodemos, quando ele se apresenta para Jesus, ele identifica também que não é esse. Porque nós estamos falando aí de um moralismo e suficiência da carne. Enquanto, até falando em doutrinas e heresias, e Uhum. enquanto a gente vê gnósticos falando da desvalorização da carne e supervalorização do espírito, um homem, esse já está falando de um homem zumbi, né? A gente vê esse erro moral muito presente. E a gente vai ter
que a suficiência da carne, a gente está invalidando a graça de Deus, porque ele passa a graça estar na mão dos homens. Essa meritocracia da autojustiça do homem. Sabe, quem já ouviu uma frase que diz assim, faz sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus te ajuda. Cada um faz a sua parte. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo, filho, é pela graça e você tem que ir de novo. Comece tudo de novo. Ah, mas e história de vida? Não há história de vida. Essa história de vida, ela não tem luz. Jesus quer trazer essa luz aonde a gente vai ver que João Calvino cita, né? João Calvino destrói essa autossuficiência, mostrando que a carne engloba a totalidade do ser humano isolado da graça. Foi isso que eu falei. No caso, a gente tem, falando a gente encontra na cidade, nas ruas, e falando de Osasco, a gente vai ter essa presença que, o meu trabalho é o que me sustenta. O que eu faço é o que me sustenta. Esquece que tudo quem faz é Deus. O que te sustenta é Deus. O trabalho que você faz, a consequência do que você faz é Deus. Então você tem essa autossuficiência da carne, para essa autopurificação. E assim, a gente considera que nós purificamos a nós mesmos. Até citando como um rito que as pessoas entendem, eu vou lá e tomo não está falando de um batismo esse texto. As pessoas podem falar, então é por causa disso que as igrejas batizam, né? Não, é muito além. Não é muito além de um rito que Jesus fala que você tem que nascer em Jesus. Não é somente um banho. Que Nicodemos ele estava olhando exatamente a partir dos ritos de purificação que ele tem, que o judaísmo tem da sua época, o conhecido judaísmo do Segundo Templo, de que a gente citou no último episódio sobre a questão de as pessoas se banharem e ali a partir dali são novas, são purificadas e daqui a pouco volta de novo, toma banho para limpar. Não é assim, de novo toma banho, de novo, igual muitos ritos que a gente, vou dar um banho de sal grosso. Tá pesado, vou jogar um banho de sal grosso no indivíduo porque tá pesado, vai ficar leve e aquilo lá vai purificar. Não, desculpa, sal grosso só serve para o churrasco, tá? Que vai salgar a carne no momento certo. Se você colocar muito, estraga a carne. E assim, a gente vê exatamente isso, que Jesus não está falando que é o sal grosso que você quer tomar um banho, mas sim, ele fala que você precisa nascer novamente, é desde o princípio. Não é um banho, não é esses rituais que você cria ou até o faça a sua parte que Deus faz a dele. Não é isso. Esse moralismo, essa autossuficiência não vai te levar ao céu. Ao contrário, vai te manter mais firme na terra do que qualquer outra coisa e vai te condenar. O João Calvino, né, ele desenvolve algo muito interessante, porque ele fala: semelhante só gera semelhante. Se eu sou somente carne e não sou nascido do alto, por mais polida que seja a maneira como eu viva, por mais correta a maneira como eu viva, ainda continua sendo apenas carne. Então, a oferta de Cristo, aquilo que Cristo diz é: aquele que será o meu povo, eles são aqueles que são nascidos do alto, nascidos do Espírito, que vai viver a partir dessa realidade. E isso desmorona, né, Silas, o que é o falso Deus aí da meritocracia atrelada ao divino. E Sim. essa meritocracia atrelada ao divino é eu, pelas minhas boas obras, fazer também de Deus um devedor, fazer dele alguém que
olhe para mim e fala, nossa, olha só que grande exemplo e eu preciso abençoá-lo. Porque isso a gente acaba ficando dentro desse sistema da meritocracia, que é um sistema que a gente vai premiar os melhores. E os piores a gente coloca, todo mundo tá perdido, porque ninguém é Uma digno. bela promoção, né? Que isso joga direto, né, para esse falso Deus, que é a meritocracia atrelada ao divino. A gente pega o ritmo neurótico de performance do mundo corporativa e arrasta isso e coloca dentro de um lugar de cobrança. Então, minha relação com Deus não é mais uma relação de pai e filho, mas é alguém que leva a nota fiscal para pedir reembolso. De alguém que, poxa, É muito interessante pensar na nossa relação humana. Gosto de dar presentes, mas eu gosto de dar presentes fora de data, fora de comemoração. Eu tenho aprendido a escolher datas, até por uma questão dentro do meu casamento, tudo de na data X eu vou dar. Vou dizer uma coisa: presente em data tem essa característica meritocrática de que é a data, então eu vou fazer. É meio ritualístico, né? Fora de data, ao mesmo tempo, você tem aquela relação. Então, a gente tem essa relação de troca e a gente trata isso Deus. A gente acha que eu fazendo por Deus, eu vou fazer. E até as religiões, elas têm essa prática, né? Bom, eu vou lá e vou sacrificar um certo animal, vou fazer um rito e Deus vai me ficar devedor. É como um líder religioso de um grupo, ele dizia: Deus, se você fizer, Deus é obrigado a te abençoar. Deus não é obrigado a nada, vou dizer. Por quê? Porque aquilo lá é exatamente isso que nós estamos falando, sobre a meritocracia, que é onde a gente vai tornar a nossa idolatria devedor de Deus. Eu fiz, então Deus vai fazer. É aquela velha frase: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, esquece isso. Isso daí é mais meritocrático que qualquer outra coisa, é mais herético. Tim Keller fala também, Leandro, sobre isso. Alerta que isso é pura idolatria e gera um orgulho que despreza quem está tropeçando na esteira lá embaixo. Acaba sendo duas faces da mesma moeda, né? O orgulho de achar que o qualifica e o desespero de achar que a falha desqualifica. Citando o exemplo, Deus vai ter que me abençoar. Eu vou lá, tomo um banho, então eu vou estar limpo e eu vou fazer porque eu estou purificado. Então, se eu estou purificado, se eu fizer um sacrifício, vai estar resolvido. Se eu fizer um jejum, eu vou fazer um jejum de 7 dias ou de 21 dias, né? Vou fazer um jejum de 20 dias e Deus vai estar obrigado a fazer. Deus vai abençoar por conta disso. E isso daí é você se jogar nas trevas. Porque Jesus está falando assim: não se jogue nas trevas, nasça de novo na luz. Ele inverte esse papel, ele inverte essa situação meritocrática, essa religião da contemporaneidade, essa questão do mundo líquido, né, de Bauman. Bauman fala da questão que em sociedade líquida, dos amores líquidos, que a gente quer tudo pronto e a gente paga para ter. Eu ligo, peço um fast food. Pego o fast food da fé. Vou lá, paguei pela minha comida, vou ter. Paguei pela minha bênção, vou ter. E não é isso que Jesus fala na carta de João, que João escreveu sobre isso. Ele fala muito mais, ele fala dessa questão, tanto que logo depois ele se faz citações sobre essa questão do desespero, do orgulho, que agora você poderia também estar falando, Leandro, sobre essa questão, se eu não creio. O Silas,
desconstrói essa questão meritória para se alcançar a salvação, ele vai dizer também que o vento sopra, né, para qualquer lado, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele nascido do Espírito. E a palavra vento aqui, ela tem o sentido também da raiz de espírito. Então ele quer dizer, a ação de Deus, você não tem controle sobre ela. Ele vem, ele faz de onde ele quiser, ele se derrama aonde ele quiser, ele te leva para onde ele quiser, você não tem controle sobre isso. E se eu não tenho controle sobre isso, então o que nos faz ser aceitos diante de Deus? Alguma coisa que eu faço ou alguma coisa que ele fez? E eu estou dizendo isso, gente, você que está nos ouvindo aqui, porque a gente precisa desmascarar dois pontos aqui que são fundamentais, que é aquilo que eu faço me traz crédito diante de Deus, então eu sou digno do favor de Deus ou da própria salvação. Mas isso também, a meritocracia ela tem duas faces e tem outra face, que é a face de eu olhar, já me ver como um perdedor, como um miserável pecador, e a palavra nos chama para esse olhar de dentro, como um necessitado, como um pobre, como um pecador que precisa dessa graça. Mas eu também posso olhar no sentido assim, poxa, essa graça de Deus não é para mim, porque eu não mereço mesmo. Olha como eu sou, olha o que eu faço. Percebam, gente, o perigo, porque muitos saem dessa comunhão com a igreja, de Deus, primeiro, por uma decepção de um falso líder que trabalhou dentro de um sistema de meritocracia. Se você dar tanto, se você fizer, aí Deus vai te abençoar. Aí, quando as coisas não acontecem do jeito que eu fiz e espero que Deus faça, eu vou embora. Mas se eu também olho só para esse lugar de miséria interior que eu devo olhar, mas eu não volto meu olhar para a graça de Deus, eu também vou embora. Porque essa graça não é para mim, Deus não deve estar olhando para mim, Deus não está ouvindo a minha oração, e a gente acaba indo embora, a gente acaba se distanciando em vez de se aproximar. São dois lados da mesma moeda, né? São um grande problema que você vê, e pessoas que eu tenho conversado ultimamente, você vê prestando atenção muitas vezes na pessoas decepcionadas com Deus. E na verdade não é a decepção com Deus, é a decepção com o próprio homem, porque a pessoa é consigo ou com o outro homem, porque ele projeta essa fé de forma religiosa no outro e acaba achando, eu não vou fazer para Deus, eu vou fazer para Deus vai me devolver, mas ao mesmo tempo tem aquele, mas eu não preciso fazer nada. E essa não fazer nada, essa miserabilidade humana, ela se torna dolosa, né? Dolosa porque a pessoa não entende que o sopro de Deus, quando o Espírito ele sopra onde quer e como ele quer e aonde ele quer, é a visão lá de Ezequiel, né? 37, né? Que os ossos não tinham planos, metas para ressuscitar. Assim como muitas vezes as pessoas elas acham, eu não preciso ter meta, se Deus tiver que agir, ele vai agir. E está lá no meu canto, ó vida, ó céus, ó azar. Eu estou aqui, Deus vai fazer tudo. Não, você tem que se movimentar. Mas quando vem o sopro de vida, aí surge a soberania de Deus que vem do alto, esse vento que sopra e ele transforma. E a gente acaba vendo, não é a meritocracia, mas também não é o engessamento também de achar, coitado de mim, Deus, coitado de mim, que você acaba tendo muito presente dos dois lados também. No judaísmo, no que as pessoas acham que são pobres, miseráveis e que não merecem esse daí, então acaba se escondendo, permanecendo na escuridão, assim como estava na escuridão aquele que precisa nascer de novo e que busca e que está buscando o mérito, também aquele que se esconde na escuridão precisa nascer novamente, nascer desse sopro desse vento. Então, Silas, como resolver isso? Por quê? Sim.
como é que eu realinho novamente os meus olhares, a maneira como eu enxergo? Porque Jesus também está trazendo essa visão para Nicodemos. Ó, Nicodemos, não há nada que você faça. É impossível mesmo aos homens nascer de novo. Mas eu vou trazer a solução aqui. Eu vou trazer a solução para aqueles que são nascidos de Deus, eles vão precisar olhar para um lugar. E esse olhar, Jesus para dizer sobre a salvação tendo um aspecto real e visual. Então, assim, aqueles que nascem do Espírito, para que direção eles também. Se o vento sopra para todos os lados, mas há um pontapé inicial para isso tudo. E ele vem da onde? E Jesus, para esclarecer isso, para resolver isso de vez, ele voltou lá para Números 21, lá no deserto, o povo sendo picado por serpentes. E fala aí, Silas, um pouco, porque de repente a história vai para Números e um contexto da serpente no deserto. O que foi essa serpente aí? O que é essas coisas? Para a gente já indo para o final aqui, né? Sim. Vou até falar o texto, porque alguém pode estar perdido aí. Vai lá, estou numa outra versão aqui, versão diferente do texto, mas bem clara, de fácil compreensão. Portanto, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, citando, ele falou antes algo interessante, porque porque ele falou, pô, você não está entendendo tudo, se você que é mestre em Israel não está entendendo, então ele cita números, quando ele fala, portanto, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem esteja levantado para todo aquele que nele possam vida da nova era de Deus. Quando ele cita, ele está apontando para dizer, ele está apontando para a cruz. Ele já está, um olhar, não havia mérito no olhar, todo mérito estava no substituto levantado, que é Cristo levantado na cruz. Ele já estava falando que a cura não uma serpente de bronze, mas um homem que seria levantado na cruz. E essa expressão levantar significa ser erguido fisicamente na vergonha da cruz, quanto ser exaltado em glória imperial. Nesse caso, a cruz é o próprio trono de onde Jesus reina, o nosso veneno e pagando a conta que a gente jamais conseguiria cumprir, pagar. A nossa dívida, ela jamais, por mais mérito que você faça, por mais que você compre a sua salvação, você jamais poderia pagar o preço da cruz. É um preço que não era físico, é espiritual. E ele traz, então, algo absolutamente simples. Né? Olhe e será curado, olhe para a cruz. Porque Jesus se refere a ele mesmo como aquele que seria erguido, aquele que levaria sobre a cruz a nossa natureza pecaminosa caída e nos daria a sua própria natureza, a natureza espiritual. Então é através de Cristo O que há Filho nascimento. unigênito. É Sim, através dele. somente em Cristo. É igual eu comecei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai perguntar para mim, quem é esse todo? Igual fala, quem é esse todo? Que tem tanta discussão, é o que nós compreendemos da palavra de Deus. Esse todo é todo aquele que Deus chamou. É todo aquele que Deus escolheu e chamou. O texto até é muito interessante que ele coloca isso daí de forma muito clara, porque
todo aquele que faz o que é mal odeia a luz. Não é esse todo. Pessoas assim não se aproximam da luz, pois têm medo de que suas obras sejam reveladas e reprovadas. Mas as pessoas que praticam a verdade se aproximam da luz, para que fique claro que o que elas fizeram foi feito em Deus. Então a gente vê que quem crê não será condenado. Nós estamos vendo, mas quem não crê já está condenado, porque aquele que não crê não reconhece a luz de Cristo. E que todo aquele que reconhecer a luz de Cristo vai estar cruz levantada, será a sua libertação, a sua transformação, não por si próprio, mas sim porque foi feito por Deus. Amém. Silas, quanta profundidade e riqueza a gente trabalhou aqui, né? A gente está chegando ao final, Sim, mas sim. E esse merece uma revisão Telecurso 2000. Ou melhor, 2000 e mais um pouquinho. é, mas deixar dois pontos aqui, né, para a gente refletir, guardar e levar, né? Então, que a nossa identidade, né, o nosso direito de existir, ela não vem daquilo que a gente faz. Não vem Sim, do nosso sucesso, por mais sucesso que a gente tenha. Não não. tem relação da sua conta moral. Então, a identidade que temos em Cristo, dessa nova natureza, ela vem de um preço que já foi pago totalmente naquela cruz do Calvário. E isso nos dá descanso, isso nos dá essa Sim, certeza. E que a graça de Deus, ela não apaga a nossa moralidade. Ela não vai tirar, já que então foi tudo pago na cruz, então eu vivo de qualquer jeito. Não, não. não. Mas o motor é que muda. Eu não faço mais as coisas para alcançar o favor de Deus ou que Deus me ame mais. Mas eu faço isso porque ele já fez, porque ele já me amou primeiro, porque ele se entregou. Então a minha resposta das boas obras, de obedecer, o discipulado, ele é esse lugar de obediência, de ser um discípulo de Jesus, e de obedecer a sua lei, a sua palavra, ela parte como gratidão, como resposta a esse novo nascimento. Então, a gente pode ter essa certeza e descansar nisso, gente. A meritocracia tem duas faces e as duas são da mesma mentira. O evangelho não melhora esse sistema, ela desmorona, ela substitui. O fundamento não é mais o mérito, o fundamento é porque Deus amou, ele deu. Porque Deus me amou, ele se entregou. O custo da cruz, gente, revela o tamanho do problema, mas a escolha pela cruz revela o tamanho desse amor. Sim. Gente, estamos chegando ao final. Silas, tem alguma Sim. consideração final? Falar até como ponto, a gente tem aquela. Você lembra dessa. Puxa vida, Tostines, ela é. Mais crocante porque é mais fresquinha ou ela é mais fresquinha porque ela é mais crocante? Eu E acho que é. trazendo para a nossa. Você não é salvo porque você é bom, ou melhor, você é bom porque você é salvo, mas porque Cristo se entregou por você. Eu faço muito essa reflexão sobre né? A gente vê muito esse contexto urbano, rural, né? Contexto rural no texto bíblico, e você acaba vendo muito presente essa questão que árvores boas dão frutos bons, não é árvores, para ser boa ela precisa dar frutos bons, não, ela tem que ser boa. E essa inversão de valor sem o mérito eu não vou, de compra, de fazer, quem faz isso é a graça de Deus. E quando a gente compreende que a graça de Deus transforma o homem perdido e agora
O que nós fazemos é resposta a essa graça, não o inverso, que a gente é transformado pela mensagem do Evangelho. O Evangelho ele tem essa, não é participação, essa ação transformadora e a nossa função é resposta dela, não ao contrário. Então, como falei, esse mundo líquido, a gente diz que tudo vem pronto, mas o Evangelho diz que tudo é graça. Amém. Muito obrigado, Silas. Eu que Obrigado agradeço, também novamente. você. Obrigado, gente, por estar com a gente aqui. E até o próximo episódio. E nos vemos. Valeu! Nos vemos. Obrigado a todos.